Fala galera, hoje meu dia foi bastante produtivo, isso muito em virtude do ataque pontual dos Estados Unidos e a rápida e inesperada prisão de Maduro. Encaminhei um texto para o espaço do Claudemir Pereira intitulado A Prisão de Maduro após ataque dos Estados Unidos à Venezuela. As relações internacionais são atravessadas por uma permanente disputa de narrativas entre o discurso oficial, formulado por estados, organismos internacionais e elites diplomáticas, e o oficioso, que emerge das práticas informais, dos bastidores do poder, da mídia, dos movimentos sociais e das vozes marginalizadas. Essa tensão revela que a política internacional não se constrói apenas por tratados, discursos solenes e documentos institucionais, mas também por interpretações concorrentes que disputam sentidos, legitimidade e memória. Compreender essa dualidade é essencial para desnudar os interesses, silêncios e estratégias que moldam a ordem internacional para além de sua face formal. Guerra do Iraque, o principal motivo da guerra não existia. Em março de 2003, forças dos Estados Unidos e do Reino Unido iniciaram a Guerra do Iraque, com o principal objetivo declarado: tomar e destruir as armas de destruição em massa do regime de Saddam Hussein. Após bombardear o Iraque, iniciando o que o governo americano batizou de Operação Liberdade Iraquiana, os dois países ocuparam o território iraquiano. Não encontraram, entretanto, as tais armas de destruição em massa. Os governos americano e britânico tiveram de aceitar que Saddam Hussein dissera a verdade quando alegou não possuir os armamentos. O principal motivo da guerra não existia. Outras grandes potências e manifestantes no mundo todo tentaram impedi-la, sem sucesso. O conflito durou 8 anos, entre a invasão em 2003 e a saída das últimas tropas de combate dos Estados Unidos em 2011. A guerra facilitou o fortalecimento e o surgimento de grupos armados considerados como terroristas por países ocidentais e gerou grande ressentimento contra o Ocidente em boa parte das populações árabe e muçulmana. Venezuela. Donald Trump afirmou neste sábado 3 que Nicolás Maduro e sua esposa foram capturados após ataque à Venezuela. Trump elogia a operação brilhante na Venezuela que capturou Maduro. O país sul-americano havia afirmado mais cedo que sofreram uma agressão militar dos Estados Unidos após múltiplas explosões atingirem a capital, Caracas, e outras regiões do país durante a madrugada. A primeira explosão foi registrada por volta de 1h50 da manhã, horário local, 2h50 em Brasília. Em comunicado, o governo venezuelano acusou os Estados Unidos de realizar um ataque contra Caracas e os estados de Miranda, Aragua e La Guaira. O presidente Nicolás Maduro decretou o estado de emergência e ordenou a implementação de todos os planos de defesa nacional no momento e nas circunstâncias apropriadas, segundo o comunicado do governo. Trump confirmou o ataque militar dos Estados Unidos à Venezuela e disse que o ditador Nicolás Maduro foi capturado e levado para fora do país. Uma ação deliberada dos Estados Unidos? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alertou repetidamente que os Estados Unidos estavam se preparando para tomar novas medidas contra supostas redes de narcotráfico na Venezuela e que ataques terrestres começarão em breve. Em outubro, Trump afirmou ter autorizado a CIA a operar dentro da Venezuela para reprimir o fluxo ilegal de imigrantes e drogas provenientes do país sul-americano. Os Estados Unidos realizaram um grande esforço militar na região, incluindo porta-aviões, navios de guerra e caças avançados estacionados no Caribe. Trump anunciou um bloqueio ao petróleo venezuelano, ampliou as sanções e realizou mais de 2 dezenas de ataques a embarcações que os Estados Unidos alegarem estarem envolvidas no tráfico de drogas no Oceano Pacífico e no Mar do Caribe. Trump acusou o país sul-americano de inundar os Estados Unidos com drogas e seu governo vem bombardeando há meses barcos originários da América do Sul, que, segundo ele, transportam drogas. Muitas nações condenaram os ataques como execuções extrajudiciais e o governo Maduro sempre negou qualquer envolvimento com o narcotráfico. Iraque e Venezuela, continuidades e diferenças. Os ataques dos Estados Unidos ao Iraque, de Saddam Hussein, e a Venezuela de Nicolás Maduro revelam continuidades e diferenças na forma como Washington constrói ameaças e legitima intervenções no sistema internacional.
Em ambos os casos, observa-se a mobilização de uma narrativa moralizante que associa os governos-alvo à ideia de perigo global, seja pela suposta posse de armas de destruição em massa, no caso iraquiano, seja pela caracterização do regime venezuelano como ditadura criminosa e desestabilizadora da ordem regional. No Iraque, essa narrativa culminou uma intervenção militar direta, sustentada por informações posteriormente desacreditadas e por uma lógica de segurança preventiva. A guerra foi apresentada como inevitável e necessária, apesar das fragilidades jurídicas e da oposição internacional significativa. Já no caso venezuelano, a estratégia tem sido distinta. Sanções econômicas severas, isolamento diplomático, reconhecimento de lideranças paralelas e ameaças recorrentes de uso da força, o que ocorreu neste sábado. A comparação evidencia que, embora os instrumentos variem conforme o contexto histórico e regional, persiste uma mesma racionalidade de poder, a tentativa de moldar regimes políticos considerados inconvenientes aos interesses estratégicos dos Estados Unidos. Em ambos os casos, o discurso da democracia e dos direitos humanos convive com práticas que aprofundam crises humanitárias e corroem o direito internacional, expondo a distância entre a retórica oficial e os efeitos concretos da ação hegemônica. Grande abraço, até mais e, é claro, valeu! Foco, fé e força!